Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Agora a gente continuando com as nossas atividades do Seguro Senesat. A gente vai ter uma palestra agora muito interessante. Na verdade, não é uma palestra, né? Acho que é um mini curso. E esse mini curso, tem que lembrar que tem certificado separado, você tem que se inscrever lá em mini curso para poder ter essa atividade aí registrada como certificado para você. E a gente vai ter um tema muito interessante agora, que vai ser falado pelo enfermeiro Jonathan Henrique de Almeida, que foi meu aluno há 1000 anos atrás, e também na graduação, na residência. E o Jonathan, ele é sanitarista, ele está lá na coordenação de vigilância e saúde, que vai falar sobre essa parte de registros dos acidentes de trabalho. Eu acho que são informações riquíssimas. O Jonathan, só para registrar aí, participou lá do primeiro Senesat há 11 anos atrás, e agora está de volta aqui como palestrante. Então, Jonathan, muito obrigado aí sua participação no evento e estamos à sua disposição para poder aprender um pouco mais. Obrigado, professor Jorge. Quero dar boas-vindas a todos que estão nos assistindo. Agradecer o convite, né, ao senhor e também à organização do evento, do Senesat. Participei do primeiro Senesat na época como acadêmico, né, como estudante de graduação, e estou feliz em poder contribuir e discutir um pouco sobre esse tema que é tão importante, né, que são a vigilância epidemiológica das doenças e dos agravos em saúde do trabalhador. Como o senhor falou, eu sou enfermeiro, me formei pela UF e depois também retornei para fazer residência em saúde coletiva. E hoje, atualmente, eu atuo como sanitarista lá na Coordenação de Vigilância em Saúde de Niterói, né, e lá a gente trabalha com os agravos, né, relacionados à saúde do trabalhador. Tá bom? Então, para começar aqui a nossa apresentação, o que a gente vai discutir aqui hoje? Né? Eu vou apresentar alguns pontos que são importantes sobre a vigilância epidemiológica das DART, né, que são as doenças e agravos relacionados ao trabalho. Claro que a gente não vai esgotar todo o tema, toda a discussão, mas trazer alguns pontos que são relevantes, importantes para quem trabalha com a vigilância epidemiológica dessas doenças, e também para quem deseja, né, se aprofundar ou iniciar um estudo sobre essa questão. Então, trazendo alguns pontos importantes que são relevantes a serem levados em consideração quando a gente fala da vigilância epidemiológica desses agravos. Um outro objetivo também é sensibilizar quanto à importância da qualificação das informações nas fichas do SINAM, que é o Sistema Nacional de Agravos de Notificação Compulsória. Então, a gente falar sobre a importância da qualificação dessas informações, né, que são fichas que têm campos que são importantes, campos que são essenciais para análise epidemiológica. Então, a gente vai sensibilizar quanto à importância da qualificação dessas fichas. Vou apresentar também alguns dados epidemiológicos, né, a nível nacional, o que a gente tem de dados sobre os acidentes de trabalho especificamente, né? E apresentar também algumas ações possíveis no campo da vigilância em saúde do trabalhador, tá bom? Então, para quem trabalha com essa área, você que trabalha aí no SUS, na Estratégia de Saúde da Família, a nível municipal, né, o que é possível ser feito, né, com base nesses dados, nessas informações que a gente vai trazer aqui hoje para vocês. E como ponto de partida, né, a gente precisa de um pontapé inicial, eu trouxe aqui o conceito do que se trata, o que é a vigilância em saúde do trabalhador. Né? Então, ela pode ser compreendida como um conjunto de ações que visam a promoção da saúde, a prevenção da mortalidade, redução de riscos e vulnerabilidades na população trabalhadora, por meio de ações que intervenham nas doenças e nos agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento, processos produtivos e do trabalho. Então, é sempre focado na saúde desse trabalhador, desse indivíduo que realiza algum tipo de atividade laboral, né, decorrente da sua ocupação, né, o tipo de trabalho que ele desenvolve, e aí esse indivíduo está inserido numa realidade, né, que é o seu trabalho, né, que é a sua atividade laboral, dependendo aí da circunstância, né, do ambiente, da atividade, em que situações, em que circunstâncias se dá essa atividade laboral. A partir daí, esse indivíduo pode estar desenvolvendo, né, dependendo das condições laborais, pode estar desenvolvendo alguma doença ou pode desenvolver algum agravo relacionado à saúde do trabalhador. E a partir daí emerge a vigilância em saúde do trabalhador, que ela visa estar olhando para esse trabalhador, né, com um conjunto de ações, né, que é a promoção da saúde, a prevenção da mortalidade, a redução dos riscos e das vulnerabilidades nessa população trabalhadora
e aí, através dessas ações, levar à promoção da saúde, redução de risco, né, e outras ações mais decorrentes aí desse processo de trabalho desse indivíduo. E essa vigilância em saúde do trabalhador, ela é dividida em dois eixos principais, né, que são dois eixos que balizam essa vigilância. O primeiro deles é a vigilância epidemiológica, que é o nosso tema aqui hoje, é a vigilância epidemiológica das doenças e dos agravos relacionados ao trabalho. Então, a gente vai, através dessa vigilância epidemiológica, trazer os dados, né, trazer as notificações, trazer a quantidade de casos que existem de determinado agravo, quais tipos de medidas a gente pode tomar para evitar aquele tipo de agravo, enfim. E o outro eixo importante é a vigilância dos ambientes e dos processos de trabalho, com vistas a intervir nos fatores de risco ocupacionais e eliminar ou controlar essas doenças e esses agravos, né? Então, esse outro eixo também é importante, né? Como se fosse, né, as duas pernas dessa vigilância, digamos assim, né? Então, esse outro eixo, ele visa vigiar os ambientes e os processos de trabalho, né, através de visitas às empresas, né? Então, através dessas visitas são vistas as condições com que os trabalhadores exercem ali as suas atividades, e aí tendo possibilidade de alguma intervenção, alguma medida protetiva, alguma medida de caráter, seja equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, e a partir disso, né, minimizar os riscos com que esses trabalhadores estão expostos. Tá bom? E aí, como o nosso foco hoje aqui é a vigilância epidemiológica, eu trouxe para vocês quais são os objetivos da VESAT, né, que é a Vigilância Epidemiológica em Saúde do Trabalhador. Então, o primeiro objetivo é identificar, notificar e monitorar os potenciais casos dessas doenças e desses agravos relacionados ao trabalho. Então, a partir dessa identificação, né, desses possíveis casos suspeitos, sejam de acidentes, sejam de doenças relacionadas ao trabalho, você vai fazer uma investigação. Então, através dessa investigação, você vai constatar se existe um nexo causal daquela doença, daquele agravo, com o trabalho que aquela pessoa exerce. Tendo esse nexo causal, você vai notificar esse caso. E aí, notificando, né, você vai monitorar também esses potenciais casos de doenças ou agravos. A partir disso, vocês vão investigar a relação dessas doenças e dos agravos com o trabalho, né, como eu falei, uma coisa está atrelada à outra, né? A partir do momento que você identifica um possível caso, logicamente você vai investigar a relação dessa doença, desse agravo, que esse indivíduo, que esse trabalhador está sendo acometido, com o trabalho que ele exerce. E também identificar as situações e os fatores de risco à saúde do trabalhador presentes nos ambientes e processos de trabalho e indicar medidas, né, possíveis a serem tomadas para minimizar ou eliminar esses riscos, né? Um outro objetivo também é identificar os grupos de trabalhadores expostos ao maior risco à saúde em processos e ambientes de trabalho. Então, você vai identificar que certos grupos de trabalhadores estão mais expostos a certos riscos, né? A gente, dando um exemplo básico aqui, profissionais de saúde, né, estão mais expostos a sofrerem acidentes com material biológico do que certas outras profissões, do que outras ocupações, como professor de ensino infantil, por exemplo. Então, existem certos grupos de trabalhadores que estão mais expostos a certos tipos de riscos. Então, a partir da identificação, da investigação, você vai também identificar que existem esses grupos desses trabalhadores que estão mais expostos ou não a certos riscos. A partir daí, também você vai identificar e descrever o perfil epidemiológico dos trabalhadores, né? Então, a partir desse exemplo que eu dei, você vai identificar e descrever o perfil epidemiológico desses trabalhadores que sofrem acidente com material biológico, né? E aí também orientar medidas de prevenção e controle para impedir a ocorrência de novos casos. Então, a partir do momento que você identifica esses casos, notifica, faz um estudo, descreve o perfil epidemiológico desses trabalhadores, a partir desse diagnóstico que você tem, você pode orientar medidas de prevenção e controle para que esse trabalhador possa diminuir o risco de exposição a que ele está exposto, né, o risco que ele está exposto, mas também impedir a ocorrência de novos acidentes, de novas doenças com outros trabalhadores ou com aquele mesmo trabalhador que se acidentou naquela ocasião. Mas aí, quais são essas doenças e agravos que estão relacionados ao trabalho, né? Quais são essas doenças que a gente precisa notificar, né, para a vigilância epidemiológica do meu município, por exemplo? A nível nacional, a gente tem a Portaria 420 de 2022 e também temos a Portaria de Consolidação, que consolida todas as normas
do SUS. E aí, quais são essas doenças a nível nacional? Né? Como eu falei, o acidente de trabalho com exposição a material biológico, o acidente de trabalho em si, seja ele simples ou grave, né? Então esse acidente, seja simples, seja grave, você também vai notificar, e as intoxicações exógenas por substâncias químicas, incluindo aí agrotóxicos, gases tóxicos e também metais pesados. Né? A nível nacional, esses são os principais agravos, né, que estão relacionados ao trabalho, que são obrigatoriamente, que todos os profissionais de saúde, né, devem obrigatoriamente notificar. Mas como a gente está falando aqui no âmbito do estado do Rio de Janeiro, nós estamos inseridos no estado do Rio de Janeiro, em 2021, a Secretaria Estadual de Saúde aqui do Rio, ela republicou, né, a lista de doenças e agravos de notificação compulsória no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Então, ela atualizou essa lista, né, e aí ela incluiu algumas outras doenças e agravos relacionados à saúde do trabalhador de forma obrigatória a notificação para as instituições, né, os órgãos públicos, seja ele do SUS, estruturas de unidades de saúde também particulares, de forma obrigatória a notificação. Então, ela mantém aqueles agravos da portaria a nível nacional, né, e inclui mais algumas doenças e mais alguns agravos. Então, quais são essas doenças e esses agravos? Então, ao todo, são 9. São essas que estão expostas aqui no slide, né? Então, são os acidentes de trabalho, os acidentes com exposição a material biológico, o câncer relacionado ao trabalho, as dermatoses ocupacionais, né? As intoxicações exógenas relacionadas ao trabalho, a LER-DORT, né? Que são as lesões por esforço repetitivo ou doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, a perda auditiva induzida por ruído, que é o PAIR, as pneumoconioses relacionadas ao trabalho, né, e os transtornos mentais relacionados ao trabalho. Então, ao todo, são essas 9 doenças, né, de forma condensada aqui, que a gente verifica que são essas 9 doenças que são de notificação compulsória aqui no estado do Rio de Janeiro, que foi publicada através da resolução da SES 2485 de 2021. Então, são todos esses agravos. Cada um desses agravos possui uma ficha específica do SINAM, tá? E aí, através desse instrumento, dessa ferramenta, né, o profissional de saúde pode notificar o caso, né, desses agravos, dessas doenças, à vigilância epidemiológica do seu município. Em relação à periodicidade de notificação, né, tomando como base, novamente, a resolução aqui da SES do Rio de Janeiro, do estado do Rio, apenas o acidente de trabalho, ele tem a periodicidade de notificação imediata, ou seja, essa notificação deve ser feita em até 24 horas, se possível. Né? Então, obrigatoriamente, ela deve ser feita em até 24 horas. Então, todo acidente de trabalho, seja ele simples ou grave, tendo óbito ou não tendo óbito, tendo incapacidade ou não tendo incapacidade, esse acidente deve ser notificado em até 24 horas à Secretaria Municipal de Saúde, né? No caso, a vigilância epidemiológica dessa Secretaria Municipal. E aí, todos os outros agravos que eu citei anteriormente, eles têm periodicidade de notificação semanal. Então, apenas o acidente de trabalho deve ser notificado de forma imediata à Secretaria de Saúde. E para a gente falar mais e trazer como exemplo um caso, uma doença desse rol de 9 doenças e agravos que são de notificação compulsória aqui no estado do Rio, eu trouxe para discussão aqui os acidentes de trabalho. Então, assim, vocês vão ver que existem muitas similaridades, né, com outras doenças e outros agravos que eu vou abordar aqui com vocês, e existem também particularidades que são do acidente de trabalho em si. Então, assim, eu trouxe como exemplo o acidente de trabalho, mas poderia trazer outras doenças e outros agravos. Mas trouxe o acidente porque existe um trabalho que a gente está fazendo em Niterói para sensibilizar esses profissionais de saúde, né? E também porque vocês vão ver que existem muitas similaridades do acidente com outros agravos. Então, o que é o acidente de trabalho? O acidente de trabalho ele é um evento súbito, devido a causas não naturais ou qualquer ocorrência não programada, inesperada ou não, que interfere ou também interrompe o processo normal de uma atividade de trabalho, né? Então, esse acidente de trabalho ele pode ser um acidente, pode ser uma violência também, pode ser também lesões autoprovocadas ou não, que ocorrem com esse trabalhador.
Então, são alguns exemplos que a definição do acidente de trabalho traz, né, para a gente trazer facilidade de identificação em relação ao acidente de trabalho. Então, pode ser um acidente, pode ser uma violência, pode ser uma lesão autoprovocada ou não. Né, todos esses exemplos, né, podem ocorrer com esse trabalhador no ambiente de trabalho, ou durante o exercício das atividades laborais, ou ainda a serviço do empregador ou representando seus interesses. Esse acidente pode causar prejuízos à saúde, tais como lesões corporais ou perturbações funcionais, que podem causar perda ou redução temporária ou permanente da aptidão dessa pessoa, desse indivíduo, para o trabalho, e, em alguns casos mais graves, né, pode causar até mesmo o óbito do trabalhador. Esse acidente de trabalho, ele pode ser classificado em dois tipos, né? Ele pode ser típico, quando ele ocorre com esse trabalhador, né, quando ele está desempenhando ali as suas funções, né, ele está executando as suas atividades de trabalho, né, ou a serviço do empregador. Então, esse acidente, ele é um acidente típico. Né? Por exemplo, um entregador de aplicativo está realizando ali a sua entrega, né, pegou uma certa encomenda num determinado estabelecimento e está levando para o cliente que contratou aquele serviço. E aí, no meio do caminho, ele se acidenta, né, de motocicleta, cai, sofre um acidente. Nesse caso, ele vai ser um acidente típico, né, porque esse acidente ocorreu quando esse trabalhador estava executando a sua atividade de trabalho. E esse acidente também pode ser numa outra classificação, ele pode ser de trajeto, que são aqueles acidentes ocorridos no percurso entre a residência e o trabalho. Então, um enfermeiro que sai de manhã cedo para realizar ali o seu plantão a partir das 7 horas da manhã numa unidade hospitalar, né? E aí ele, de moto, vai para o seu trabalho. No meio do caminho, ele sofre um acidente de trânsito, né? Nesse caso, esse acidente vai ser um acidente de trajeto, porque ele ocorreu no percurso entre a residência e o trabalho dele. Bem, como eu falei, os casos suspeitos ou confirmados de acidente de trabalho eles devem ser notificados em até 24 horas, né? Como eu falei, é o único agravo que tem a necessidade de uma notificação imediata, né? Então, todos esses acidentes devem ser notificados em até 24 horas e investigados em até 30 dias, né? A notificação ela deve ser feita através da ficha de notificação de acidente de trabalho do SINAM, né? Uma versão de 2019, que foi atualizada em 2019, né? Eu vou mostrar mais à frente para vocês detalhadamente essa ficha de notificação. E essa ficha de notificação ela serve para notificar tanto os acidentes de trabalho simples como os graves. Tá? Então, é a mesma ficha para você notificar, seja um acidente de trabalho simples que aconteceu com esse trabalhador, ou um acidente de trabalho grave, quando o trabalhador necessita de internação, de intervenção cirúrgica, ocasionou alguma fratura, perda de membro, amputação, enfim. Então, seja ele um acidente grave, até mesmo o óbito, você vai notificar nessa ficha. Seja o simples, você também vai notificar nessa mesma ficha. Então, aqui está a ficha do SINAM, como eu falei para vocês, né? Essa ficha, como vocês, para quem não está acostumado, né, a ficha do SINAM, ela vem com uma definição de caso logo ali em cima da ficha de notificação, definindo o caso, né, relacionado àquele agravo de notificação, né? E vocês vão verificar que esses campos iniciais são bem semelhantes a todas as outras fichas de notificação. Então, seja para você notificar um agravo como tuberculose, ou sífilis, HIV, ou alguma arbovirose, como dengue, chikungunya, vocês vão verificar que esses campos iniciais, até o campo 30, eles são bem semelhantes, porque eles trazem a identificação do paciente. Então, qual é a data da notificação, né? Qual o município de notificação, a unidade de saúde, né, ou outra fonte notificadora que está fazendo o preenchimento dessa ficha, e aí sim já vem os dados de identificação dessa pessoa, desse indivíduo, aqui no caso, desse trabalhador. Então, o nome do paciente, a data do acidente, quando ocorreu, a data de nascimento, idade, sexo, raça, cor e escolaridade, que são campos assim muito essenciais para a gente também qualificar a nossa análise, né? Então, a gente qualifica também esses dois campos, né, que são ainda, tem bastante incompletude, né, ou bastante ignorado em branco, quando a gente verifica nas nossas análises. Então,
trazendo aqui a importância da gente qualificar esses dois campos, né, raça, cor e escolaridade. Nome de mãe, e logo abaixo vem os dados de residência, né, onde esse indivíduo reside, onde ele mora. E aí, mais à frente na ficha, logo abaixo, a gente tem já os dados complementares do caso. A partir desse campo 31, a gente já tem alguns dados mais específicos do nosso agravo, aqui no caso o acidente de trabalho. Mas vocês vão verificar que nas outras fichas de doenças e agravos relacionados ao trabalho, que esse campo aqui ele também se repete. Então, em todas as fichas, esse campo relacionado à ocupação, dados da empresa contratante, situação do mercado de trabalho, ele vai se repetir, seja na ficha de acidente com material biológico, seja na ficha de pneumoconiose, Ler-Dort, dermatose, enfim, todos os outros agravos, vocês vão verificar que esses campos aqui também estão lá nas outras fichas. Então, destrinchando um pouco mais aqui, o campo 31 é o campo da ocupação, a gente vai falar um pouco mais à frente, né, a ocupação que esse trabalhador exerce, a situação no mercado de trabalho, se ele é um trabalhador com carteira assinada, se ele não é registrado, se ele é autônomo, se ele é servidor público, aposentado, enfim, tem outras opções. Tempo de trabalho na ocupação, o local onde ocorreu esse acidente, né, se foi nas instalações do contratante, se foi na via pública, no caso de ser um acidente de trajeto, é importante a gente sinalizar sobre esse campo, né? Ou se ele é um acidente de trabalho típico ocorrendo com motociclista, né? Então também sinalizar que ocorreu na via pública, se foi na instalação de terceiros ou outros, né? E os dados da empresa contratante. Aí tem os campos relacionados ao CNPJ da empresa, ou CPF, né? Quando esse trabalhador é contratado de alguma empresa, se ele é registrado, se ele é servidor público, né? Nome da empresa contratante, a atividade econômica, né, ou CNAE, que a gente também vai falar um pouco mais à frente sobre esses dois campos que estão sinalizados, seja o campo 31, seja o campo 37, e aí o município onde está localizada essa empresa, tá bom? Os dados de endereço dessa empresa contratante. Bem, o campo ocupação é um campo que é importante nessa ficha e também nas outras fichas de doenças relacionadas ao trabalho, né? Então, o que é o campo ocupação? O que é a ocupação, né, propriamente dita? A ocupação é o tipo de trabalho que a pessoa exerce, independentemente da profissão de origem ou de remuneração, mesmo que no momento do cadastramento, né, ou seja, no momento do acidente, no momento que ocorre a doença, né, seja independentemente, mesmo que no momento dessa notificação, o indivíduo esteja de férias, de licença ou afastado temporariamente por qualquer motivo, né? Então, o que a gente vai fazer ao preencher esse campo ocupação, esse campo 31? A gente vai informar a atividade exercida pelo paciente, seja no setor formal, seja no setor informal, ou se ele é autônomo, ou a sua última atividade exercida. Então, é super importante que esse campo seja preenchido, até porque esse campo ele é obrigatório para todos os agravos relacionados ao trabalho, todas as doenças e agravos relacionados ao trabalho. Então, se eu não tenho preenchimento desse campo, né, o SINAM, ele não deixa eu inserir esse caso dentro do banco de dados. Então, é super importante que esse campo esteja preenchido, né, e corretamente preenchido. E aí, existe uma dúvida, né, que algumas pessoas trazem, né, que é o preenchimento do campo ocupação com algumas ocupações que não são classificáveis na CBO. O que é a CBO? A CBO é a Classificação Brasileira de Ocupações, né? Então, lá nessa classificação existe a listagem das ocupações que existem aqui no Brasil, que estão registradas nessa classificação, né, que é realizada pelo IBGE e também pelo Ministério do Trabalho. Então, nessa classificação, existem essas ocupações que estão lá classificadas e registradas, né? E existe ainda o preenchimento de alguns casos onde as pessoas identificam um acidente ou uma doença relacionada ao trabalho, onde o campo ocupação vem preenchido com alguma dessas categorias aqui que eu listei aqui para vocês, que é a estudante, dona de casa, aposentado ou pensionista, presidiário, desempregado crônico ou, né, quando a ocupação habitual não foi possível obter. Então, quando a gente realiza o preenchimento do campo 31 com alguma dessas opções, dessas 5 opções aqui, não é possível a gente classificar essas ocupações na CBO. Então, esse campo ele vai ficar com uma categoria não válida na análise que a gente faz do campo ocupação.
Então, é super importante que a gente, ao notificar algum caso de doença ou agravo relacionado ao trabalho, estar atento a isso, não preencher com essas ocupações que não são classificáveis na CBO. Então, qual é a orientação que a gente dá, né? Seja através do Ministério da Saúde também dá essa orientação, né? A gente realizar o preenchimento com a ocupação de fato que essa pessoa estava exercendo no momento do acidente, né? Então, um exemplo, uma dona de casa que realiza a venda de bolos pela internet, ou ela é cozinheira, vende quentinhos, enfim. Qual vai ser? E aí ela sofre um acidente no momento da execução ali das suas atividades. Então, qual vai ser a ocupação, né, que a gente está mais próxima da gente classificar na CBO e também preencher a nossa ficha, né? Um exemplo seria a gente colocar uma classificação de cozinheira para essa pessoa, porque seria a atividade mais próxima à ocupação que essa pessoa está realizando no momento que ela sofreu o acidente, né? Ou então, uma outra opção é a gente classificar com a ocupação, com a última ocupação exercida dessa pessoa, desse profissional que sofreu o acidente, né? Também é uma opção para a gente classificar com uma categoria válida esse campo 31, o campo ocupação. E o outro campo também importante de análise é o campo 37, que é o campo do CNAE, né? O CNAE é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, né? Também uma outra classificação, né, também utilizada pelo Ministério do Trabalho e também pelo IBGE, para classificar as atividades econômicas exercidas no país, né? Então, o que é esse CNAE? Ele é um código utilizado para identificar quais são as atividades econômicas exercidas por uma empresa. Quando a gente consulta o CNPJ de uma empresa, a gente tem um campo lá específico que é a atividade econômica, existe a atividade econômica principal daquela empresa, daquela instituição, e caso ela exerça outras atividades econômicas, além daquela atividade econômica principal, existem outras atividades caso a empresa exerça mais de uma atividade econômica. Então, essa atividade econômica ela é codificada, existe um código para cada atividade econômica que existe, né? Eu trouxe aqui um exemplo para a gente exemplificar e clarear bem o que é ocupação e o que é a atividade econômica. Por exemplo, o enfermeiro. O enfermeiro, lá na CBO, você pode classificar ele como um enfermeiro. Existe um código CBO 223505, mas lá no preenchimento da ficha, você colocando enfermeiro, já contempla o preenchimento do campo 31, o campo ocupação. E aí você preenche que esse enfermeiro trabalha eu trouxe aqui 2 exemplos, que são 2 instituições diferentes para a gente ver como a gente preenche o campo do CNAE. Existe um enfermeiro que trabalha numa unidade hospitalar. Então, como que a gente vai realizar esse preenchimento? No campo 31, enfermeiro. E no campo 37, a atividade econômica que está registrada naquela empresa que ele exerce a atividade de enfermeiro é essa aqui, ó. Atividade de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro, unidades para atendimento à urgência. E o CNAE, o código, é esse aqui, 8610, dígito 1/01. Então, aqui é um exemplo de atividade econômica que esse enfermeiro pode estar atrelado, dependendo da empresa a que ele está contratado, exercendo as suas atividades. E um outro exemplo de CNAE é o caso do enfermeiro, que ele está contratado por uma instituição de nível superior para dar aulas ou para acompanhar alunos em estágios, né, em internatos, né, na faculdade, enfim. E aí o CNAE daquela instituição a que o enfermeiro está atrelado vai ser a atividade de educação superior, graduação, tá bom? Então, é super importante que a gente tenha isso em mente na hora de preencher a ficha de notificação. Caso, né, a gente não consiga realizar o preenchimento, uma dica é consultar o CNPJ da empresa a que essa pessoa está contratada. Lá, a gente consegue consultar o CNAE, né, a atividade econômica dessa empresa que a pessoa está vinculada. Contudo, existem também aqueles trabalhadores do setor informal, né? Esse campo 37, né, ele deve ser preenchido. Então, todos os trabalhadores, independentemente do seu vínculo, deve ter o campo ocupação e o campo de atividade econômica registrados na ficha do SINAM. No caso do CNAE, quando o trabalhador ele não é empregado, registrado, né, contratado pela CLT,
a gente informa o setor da própria atividade exercida pelo trabalhador. Então, para a gente não deixar aquele campo em branco, né, existe essa orientação. Aqui eu trouxe 2 exemplos que podem esclarecer essa situação. O primeiro deles é o entregador de aplicativo, né? No caso aqui, ele vai ser um entregador, né, um motociclista que realiza atividade de entrega, né? E a atividade econômica que mais se aproxima a esse tipo de atividade que ele está exercendo é a atividades de malote e de entrega. Então, esse vai ser o preenchimento do CNAE, que vai ser registrado no campo 37 da ficha do SINAM, nesse caso o motociclista seja acidentado. E um outro exemplo que eu dou aqui é de venda, né, de hortifruti granjeiro, né, de forma ambulante. Né? Esse trabalhador também está trabalhando no setor informal, e aí provavelmente o campo CBO dele vai ser relacionado à ocupação de vendedor, né, ou algo similar. E no campo do CNAE vai ser a atividade de comércio ambulante e outros tipos de comércio varejista. Então aqui eu trouxe dois exemplos, né? São exemplos assim que a gente vê de forma mais corriqueira, principalmente quando se trata do motociclista, mas são exemplos que trazem a possibilidade da gente preencher o campo CNAE, né, com a atividade exercida por trabalhadores também do setor informal. Tá bom, Jonathan, mas por que eu preciso preencher esses 2 campos, né? Além de eu ter falado anteriormente que o campo ocupação ele é de preenchimento obrigatório para que a gente insira o caso no SINAM, esses dados, né, os casos de notificação, existe um indicador do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde, que é conhecido como PQAVS. Né? Esse programa, existem metas, né, que estão relacionadas a esse programa de qualificação que é vinculado ao Ministério da Saúde. Existem metas a serem quantificadas, né, e a partir dessas metas, né, a gente verifica como é que está as ações de vigilância em saúde a nível nacional, né, nos municípios, nos estados que compõem o Brasil. Né? E aí, até o ano de 2022, o indicador que a gente analisava relacionado à saúde do trabalhador era apenas o preenchimento do campo ocupação. Nesse ano de 2023, a gente teve uma modificação nesse indicador. É a meta 13, né, como eu trouxe aqui para vocês. Então, a partir de 2023, houve uma modificação. Além do campo ocupação, a gente também vai analisar a proporção de preenchimento da atividade econômica, que é o CNAE, que é o campo 37. Então, a gente vai analisar a proporção de preenchimento do campo ocupação e do campo da atividade econômica em alguns agravos, algumas doenças e agravos de notificação. Quais são eles? O acidente de trabalho com exposição ao material biológico e as intoxicações exógenas relacionadas ao trabalho, né, segundo o município de notificação. Né? Então, essa meta, né, desse indicador do PQAVS, a gente precisa do preenchimento adequado desses 2 campos para a gente poder alcançar as metas estabelecidas nesse programa que é o PQAVS. E aí, o Ministério da Saúde colocou como meta o alcance de 90% da proporção de preenchimento desses 2 campos. Contudo, a meta ela foi escalonada ao longo dos próximos anos. Então, para o ano de 2023, a meta vai ser alcançar essa proporção de preenchimento desses 2 campos em 60%. Para o ano que vem, 2024, vai ser 75%. E em 2025 vai ser a meta final, que a partir daí vai ser a meta já estabelecida, que vai ser a meta de 90% do preenchimento adequado desses 2 campos, seja do campo ocupação, seja do campo da atividade econômica. Então, é super importante que a gente tenha isso em mente na hora de preencher a notificação, principalmente, né, desses 3 agravos que estão aqui: o acidente de trabalho com exposição ao material biológico e as intoxicações exógenas oriundas da exposição laboral daquele trabalhador, daquele indivíduo. É isso. E aí, dando sequência, né, a gente fechando esse parênteses aqui sobre esses 2 campos importantes, que é o campo ocupação e o campo da atividade econômica, no verso da ficha de acidente de trabalho, retornando aqui para a nossa ficha, a gente verifica que existem campos que são específicos para informar melhor, né, como é que foi esse acidente de trabalho, né, como foi e como se tratou, né, esse acidente de trabalho. Né. E aí, logo no começo, a gente tem as informações sobre a questão da empresa ainda, né, se a empresa
que esse trabalhador está vinculado a uma empresa terceirizada, e aí, caso sim, a gente realiza o preenchimento ali da empresa, da empresa principal que contratou aquela empresa terceirizada, ok? E mais abaixo, os dados mais propriamente ditos sobre o acidente acontecido com esse trabalhador, né? Então, a hora do acidente, a hora após o início da jornada de trabalho, aonde ocorreu esse acidente, né, o município de ocorrência. E aí existem dois campos que são assim também de preenchimento muito importante, de preenchimento também obrigatório nessas fichas, que são os códigos CID, né, da Classificação Internacional de Doenças. Então, para esse caso aqui exemplificado de acidente de trabalho, a gente vai preencher dois códigos CID nessa ficha. Que é no campo 54, que é o código da causa do acidente. Então, trazendo aqui um exemplo para vocês, né? O que causou esse acidente? Um exemplo, um trabalhador da área da construção civil estava realizando um reparo, né, num edifício, e para realizar esse reparo, ele utiliza de andaimes, né, para realização desse reparo, dessa atividade, desse trabalho. E aí esse trabalhador sofre uma queda desse andaime, né? E aí, após essa queda, ele sofre uma fratura de fêmur, por exemplo, né? Então, trazendo esse exemplo aqui para vocês, para a gente ver o que a gente vai preencher no campo 54 e no campo 64. Código da causa do acidente. O que causou esse acidente? Foi uma queda de andaime, né? No caso desse trabalhador aqui que a gente trouxe como exemplo. Então, no campo 54, a gente vai preencher com código CID referente à queda de andaime. E no campo 64, que é o campo relacionado ao diagnóstico da lesão, né, a gente vai preencher qual foi a consequência da queda desse andaime, né? Para esse trabalhador aqui hipotético que a gente trouxe como exemplo, o diagnóstico da lesão vai ser a fratura de fêmur. Então a gente vai preencher o campo 64 com o código CID referente à fratura de fêmur, tá? Então é muito importante também a gente ter isso em mente na hora do preenchimento das fichas de acidente de trabalho. Então, para o campo 54 e para o campo 64, a gente vai preencher duas CIDs específicas. Uma para a causa do acidente, então o que causou o acidente nesse trabalhador. E um outro para o diagnóstico da lesão, né? Ele sofreu esse acidente. O que esse acidente gerou nesse trabalhador? Qual foi a consequência desse acidente? Então, vai ser o campo 64, ok? E aí, voltando aqui mais acima, o tipo de acidente, se ele é típico ou de trajeto, se teve outros trabalhadores atingidos, se ocorreu atendimento médico, a data do atendimento, o município do atendimento, o nome da unidade que atendeu esse paciente, partes do corpo que foram atingidas nesse acidente. Então, existem ali listadas, por exemplo, trouxe aqui o exemplo da fratura de fêmur, né? O preenchimento desse campo aqui vai ser o 08, né? Membro inferior. Então, se ele ocasionou uma fratura de fêmur, a gente vai preencher ali que a parte do corpo atingida foi o membro inferior. Se ele causou uma fratura no pé, né? Se ele causou uma fratura de costela, por exemplo, vai ser o tórax. Então, dessa forma que a gente vai preencher esse campo 63. O regime de tratamento, se ele é hospitalar, ambulatorial ou ambos. A evolução do caso, né? Se esse paciente, após esse acidente, ele evoluiu para a cura, para uma incapacidade temporária, que depois dessa incapacidade temporária ele já retorna para o trabalho, ou não, se esse acidente ou se essa doença causou uma incapacidade parcial que vai ser permanente para aquele trabalhador, se foi uma incapacidade total permanente, ou nos casos mais graves ainda, se ocasionou óbito por acidente de trabalho, né, ou óbito por outras causas, né, ou se essa evolução é outra ou ignorável, né. Caso tenha acontecido óbito, a gente vai informar no campo 67 a data do óbito e no campo 68 se foi emitida a CAT, a comunicação de acidente de trabalho. Um pouco mais abaixo, né, vocês vão verificar que existe um campo em aberto ali para informações adicionais, né. Então esse campo também é super importante porque ele esclarece bastante, né, para quem está notificando e esclarece também para quem recebe essa ficha depois na Secretaria de Saúde ou na Coordenação de Vigilância Epidemiológica ou no Sereste, enfim. Esclarece bastante como aconteceu aquele acidente. Então, a pessoa que está preenchendo a ficha de notificação,
pode descrever ali informações adicionais que não estão muito claras, né, nos campos que são de preenchimento na ficha do Sinam. Então, você pode ali relatar, trazer um breve relato sobre como aconteceu o acidente, né? Aqui já tem, né, uma descrição sumária de como ocorreu o acidente, a atividade, as causas, condições, objetos, agentes que concorreram direto ou indiretamente para a ocorrência do acidente. Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei aqui do trabalhador do andaime, né? A gente pode realizar um breve relato, né? Um trabalhador da área da construção civil estava realizando as suas atividades quando aconteceu uma queda de andaime de aproximadamente 6 metros de altura, né? Foi removido de ambulância do SAMU para a unidade hospitalar XYZ, né? Para atendimento de emergência. Então, aí já um breve relato que já pode esclarecer, né, trazer mais informações para quem vai analisar essa ficha posteriormente, né, ou quem vai trazer através dessa ficha, né, fazer a busca ativa desse trabalhador, dessa família, enfim. É importante trazer essas informações para que a gente esclareça melhor, né, esse acidente, essa doença, enfim. E uma outra questão que também pode ser abordada é a questão do vínculo trabalhista, né? Se esse trabalhador está vinculado a alguma empresa, né? Ou não, se ele é autônomo mesmo, né? Enfim, esse campo é aberto para que a gente possa descrever, trazer informações adicionais referentes à doença ou à grave. Falando um pouquinho sobre a CAT é a comunicação de acidente de trabalho, né? O que é essa CAT, né? Ela é utilizada para comunicar um acidente de trabalho ou de trajeto, bem como uma doença ocupacional. Então, seja acidente de trabalho ou seja doença ocupacional, né? A gente, quando esse trabalhador ele está registrado no setor formal, né? Se ele é um empregado com vínculo formal de trabalho, né? Contratado nas regras da CLT, caso aconteça uma doença ou um acidente de trabalho, né, existe essa obrigatoriedade no preenchimento da CAT. Então, esse documento ele pode ser usado também em outros órgãos além do INSS. Né? Essa CAT ela é enviada ao INSS. Então, a empresa onde a pessoa acidentada trabalha, ela é obrigada a informar o acidente até o dia útil seguinte. Então, caso o acidente também resulte em morte, a comunicação, né, o preenchimento dessa CAT, ela deve ser imediata. É super importante. Vocês vão verificar que nos outros agravos, nas outras fichas de notificação dessas doenças relacionadas à saúde do trabalhador, esse campo ele se repete em todas elas. Então é super importante que a gente também realize o preenchimento adequado desse campo. Se de fato foi preenchida, caso esse trabalhador, né, seja do setor formal, se foi realmente preenchida a CAT ou não. Né? E aí, caso a empresa não cumpra com essa obrigação, né, podem outras pessoas, né, outras instituições, podem também fazer o registro dessa CAT. Né? Entre elas, a própria pessoa acidentada, os dependentes, né, dessa pessoa, as entidades sindicais, os médicos que realizam o atendimento daquele profissional, daquele trabalhador, ou as autoridades públicas. Então é importante a gente ter isso em mente. A empresa, né, ela é obrigada a realizar o preenchimento dessa CAT. Mas caso a empresa não realize o preenchimento, existem outros entes que podem realizar o preenchimento dessa comunicação de acidente de trabalho, né, para o INSS, né, para garantir o preenchimento desse documento, né, comunicando que esse trabalhador sofreu um acidente ou teve o diagnóstico de uma doença ocupacional. E aí, como é que é o fluxo das notificações do Sinam? Né? Geralmente, quem notifica, né, quem vai ter ali o primeiro contato com esse trabalhador, com esse paciente, né, vai ser o profissional de saúde, né, que vai estar na unidade de saúde, seja ela uma unidade hospitalar, seja ela a estratégia de saúde da família, na atenção primária à saúde, seja ela uma policlínica de especialidades, enfim, seja ela qual for a unidade de saúde que está realizando esse atendimento, né, ele pode realizar a notificação de qualquer um desses agravos de notificação compulsória relacionados à saúde do trabalhador. Né? E tem um outro ente também que pode realizar essa notificação, que é o CEREST, né, que são os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador. Então, eles também podem realizar a notificação da doença ou do agravo relacionado ao trabalho quando ele é identificado, investigado, confirmado.
Então, esse paciente que está lá na unidade de saúde, ele tem o seu diagnóstico, seja do acidente, seja da doença. O profissional ele vai realizar o preenchimento da ficha SINAM e essa ficha vai ser encaminhada, né, para a Secretaria de Saúde, né, Municipal de Saúde, e aí para os órgãos, seja de vigilância em saúde, seja de vigilância epidemiológica, seja de vigilância em saúde do trabalhador, né. A partir daí, a gente qualifica essa ficha, né, verifica se todos os campos estão adequadamente preenchidos, se existe alguma possibilidade de complementar melhor a investigação, da gente preencher outros campos que porventura possam estar em aberto ou ignorado, né? Ou verificar qual foi a evolução do caso desse paciente. Muitas vezes a ficha pode chegar, né, nos casos, por exemplo, do acidente de trabalho. Existem alguns pacientes que podem ficar internados por um período, às vezes de semanas ou meses, né? Então, às vezes, a gente necessita, né, acompanhar aquele caso até o seu desfecho, né? Então, a gente entra em contato com as unidades de saúde, as unidades hospitalares, para verificar se aquele paciente teve a evolução de forma satisfatória, ou se ele evoluiu com alguma incapacidade, ou se ele evoluiu para óbito em algumas situações, né? Então, na vigilância em saúde, a gente vai fazer esse trabalho de qualificação, de investigação, de completar essas informações, enfim. E a partir daí, a ficha, esse caso, né, vai ser inserido no SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação Compulsória, e também vai ser comunicado ao SEREST, né, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Claro que aqui a gente colocou de forma sequencial, né, mas claro que essa comunicação, né, e essa articulação pode acontecer de forma em conjunta, né? Então, da mesma forma que a unidade de saúde notifica, a vigilância toma conhecimento do caso, o SEREST também pode tomar conhecimento do caso, ou então a unidade de saúde pode entrar em contato com o SEREST para ajudar na investigação de certa doença ocupacional, se realmente aquele caso é realmente de uma doença relacionada ao trabalho. Então, o SEREST, como uma equipe qualificada de pessoas e profissionais que estão ali olhando diretamente para a saúde dos trabalhadores, podem auxiliar o profissional de saúde que está lá na ponta, que está lá na atenção básica, que está no hospital, enfim. Então, essa rede ela é uma rede articulada, também conta também com atenção especializada, que também pode estar ajudando na investigação desses casos. Enfim, só para a gente ter aqui em mente, né, como é que acontece esse fluxo de informação das notificações e também quais são os atores principais que possam estar envolvidos na investigação desses casos. E aí eu trouxe aqui como exemplo, como vocês viram, o acidente de trabalho, mas todos os outros agravos e doenças de notificação compulsória, você pode ter acesso às fichas, aos instrutivos de como preencher essas fichas e também aos dicionários de dados e outras informações complementares através desse link aqui, um portal do Ministério da Saúde, né, que é o portal SINAM. Você acessando esse link, clicando lá em doenças e agravos, vai abrir ali, né, de A a Z, todas as doenças e agravos de notificação compulsória, né, e aqui na letra D, a gente tem ali os principais agravos que possuem fichas, né, do SINAM. Então, são fichas próprias, né, estão todas ali, então você pode ir lá verificar, seja as fichas, né, sejam os instrutivos que orientam o preenchimento dessas fichas. Tá bom? E aí, agora para uma segunda parte da nossa apresentação, já caminhando para a nossa finalização, eu trouxe alguns dados, né, relacionados às doenças relacionadas ao trabalho aqui no Brasil. Primeiro eu trouxe os dados do SINAM. Esses dados eles foram retirados de uma plataforma chamada Smart Lab. Essa plataforma é bem interessante, ela reúne dados, né, de saúde, relacionados à saúde do trabalhador, seja do INSS, seja dos dados do Ministério da Saúde, dados do SINAM, dados das CATs, né, das comunicações de acidente de trabalho, e lá eles consolidam essas informações e ajudam a elucidar um pouco, né, traz um pouco para a gente traçar um diagnóstico da situação das doenças e agravos de notificação aqui no nosso país. Né? Primeiro eu trouxe aqui uma série histórica, né, que vocês podem verificar lá no site, deixei a fonte aqui no slide, e também nas referências, uma série histórica de todas as doenças, né, e agravos de notificação compulsória
a nível nacional, né, no Sinam. Então, de 2007 a 2022, a gente teve 2 milhões, um pouco mais, né, 949.004 casos notificados de doenças e agravos relacionados ao trabalho. A gente verifica que ao longo da série histórica a gente teve uma subida, né, um aumento dessas notificações, né, o que pode ser considerado muito bom. E no ano de 2022, como a gente pode verificar, foi o ano que teve maior número de notificações desses agravos, né. E aí, em relação aos agravos que são notificados, a gente verifica que 52%, um pouco mais, né, quase 53%, são relacionados aos acidentes de trabalho. Então, de todos esses casos notificados, 53% são acidentes de trabalho, né. 26%, um pouco mais, quase 27%, são os acidentes de trabalho com exposição ao material biológico. 12% aqui ele traz os acidentes por animais peçonhentos. E aí, nos outros quadrinhos, que são porcentagens menores, são as Lerdort, as intoxicações exógenas relacionadas ao trabalho, e aí um pouco menos, né, todos os outros agravos que estão relacionados ao trabalho. Em relação à distribuição geográfica, a gente verifica que no Brasil, principalmente a região sudeste, né, ali São Paulo, e Minas Gerais, e Rio de Janeiro também, são os principais estados que notificam esses agravos. E também a região sul, né, ali contando com o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, né, que são onde esses casos estão mais concentrados. E aí, em relação à CAT, né, a comunicação de acidente de trabalho, né, como eu falei anteriormente, né, a CAT geralmente ela é feita dos trabalhadores do setor formal, né, da economia formal. Então, o número aqui na série histórica, essa série histórica é um pouco maior, que ela pega de 2002 a 2022. Então, é um número ali que pode variar bastante, né? A gente teve ali um pico de CAT no ano de 2008, com 755 mil CATs preenchidas naquele ano, né? E aí varia um pouco ali, 700 até o ano de 2014, onde tem uma queda para em torno de 600, a partir daí varia de 500 mil, 400 mil, e no ano passado nós tivemos 612.920 CATs preenchidas, no ano de 2022. Com uma distribuição de preenchimento de CAT bem semelhante, né, se vocês lembrarem do gráfico anterior, bem semelhante à distribuição geográfica das fichas Sinam. Então, a gente verifica aqui que o estado que tem mais emissão de CAT é o estado de São Paulo, seguido de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro, depois os outros estados da federação. Então, são dados aí que a gente consegue comparar. E aí, lá na plataforma, existe também um outro dado, que é a estimativa de subnotificação dos acidentes de trabalho. Então, aqui, na verdade, é uma subnotificação da emissão de CAT. Né? Como a gente viu ali, vou trazer aqui como exemplo o ano passado, o ano de 2022, nós tivemos 612 mil, né, total de acidentes com CAT preenchido. Né? Mas a plataforma estima que um pouco mais de 115 mil acidentes de trabalho aconteceram, né, acidentes ou doenças aconteceram sem a emissão do CAT. Então é super importante, né, como a gente tem falado sobre a qualificação das fichas Sinam e também da emissão do CAT. Né? Se o profissional ele sofre um acidente, sofre uma doença ocupacional, ele está registrado no setor formal da economia, né? O ideal é que a gente realize, que a empresa realize a emissão do CAT para esse profissional. E fazendo aqui uma breve comparação entre os dados que a gente verifica no Sinam e comparando também com os dados da Previdência em relação ao CAT, a gente verifica que existe também uma subnotificação bastante considerável quando a gente verifica os agravos, né, as doenças e agravos que estão notificadas no Sinam. Pegando aqui como ponto de comparação o ano de 2022, mas se a gente pegar os outros anos, a gente pode comparar com qualquer um desses anos da série histórica. Mas se a gente pegar como ponto de comparação o ano de 2022, a gente vê que as CATs preenchidas no ano de 2022 foram um pouco mais de 612 mil. Quando a gente verifica as doenças e agravos que foram notificadas no Sinam,
a gente vê que foram 392 mil casos notificados de doenças, né, ou agravos relacionados ao trabalho. Né. Se a gente levar em consideração que as CATs são relacionadas às pessoas, né, aos trabalhadores do setor formal da economia, são 612 mil, a gente deveria ter, no mínimo, né, o mesmo valor de notificações no SINAM também. Só que a gente tem um número abaixo ali, bastante abaixo, quase praticamente um pouco mais da metade de notificações do SINAM. E também, se a gente levar em consideração que a CAT ela é relacionada, como eu falei, aos trabalhadores da economia formal. Mas a ficha do SINAM, como a gente falou logo no começo, ela pode ser preenchida para qualquer trabalhador, independentemente do vínculo de trabalho, seja ele no setor formal, informal, autônomo, enfim. Então, a gente verifica que a subnotificação ela é maior ainda, porque se a gente levar em consideração que nesse rol aqui de trabalhadores que são notificados para o SINAM, eles entram também as pessoas do setor formal e do setor informal, esse número deveria estar muito acima. Né? Então, a gente deveria ter, no mínimo, os trabalhadores do setor formal, que são esses que foram emitidos a CAT, mais o número dos trabalhadores do setor informal. Então, a subnotificação no SINAM desses agravos, dessas doenças, ela é bastante considerável. Então, a gente, né, tem todo um trabalho de sensibilização dos profissionais de saúde, né, das empresas também, para que a gente possa estar realizando a notificação. Né? Então, se você investigou uma doença ocupacional ou um acidente de trabalho, notifique. Né? É super importante. Ah, mas ele é do setor informal, ele é autônomo, ele trabalha por conta própria, não importa. No SINAM, né, ele aceita qualquer um desses vínculos, qualquer um desses trabalhadores. E é super importante para a gente poder também planejar a política pública em saúde do trabalhador no nosso país. Então, trazendo aqui essa atenção de vocês para esses casos que são subnotificados, espero, né, que a gente tenha mais para frente uma realidade melhor em relação a esses dados epidemiológicos relacionados às fichas do SINAM. E aí, além desses dados epidemiológicos, né, a gente traz também dados que são mais sensíveis, pode ser que estejam mais próximos à nossa realidade, né, que são as informações, os rumores, as notícias que chegam através da imprensa, da mídia, enfim, que também corroboram para esse cenário importante aqui no nosso país, na nossa realidade enquanto trabalhadores de saúde, né, que tem como obrigação cuidar, né, dessa população que está vinculada a nós dentro do setor saúde. Então, a gente verifica também que, além dos dados epidemiológicos, a gente também tem notícias, rumores que trazem a informação de que existem pessoas, indivíduos, trabalhadores que sofrem acidentes, que sofrem de doenças ocupacionais. Então, assim, fazendo uma busca rápida, né, eu trouxe aqui alguns exemplos, se não me engano, todos esses são notícias do ano de 2023, se não me engano, mas acredito que sim, foram notícias que eu trouxe para trazer essa relevância para esse dado, para essa informação. Então, aqui a gente tem algumas informações. Né? Funcionário morre em acidente de trabalho na CSN em Porto Real. Né? O acidente ocorreu na manhã de quinta-feira, colaborador chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Né? Um outro dado aqui, uma outra notícia. Motociclistas são as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil. Né? E um outro dado, as internações de motociclistas aumentaram em 55% em 10 anos. Então, principalmente, a gente verifica um aumento, né, desse uso de trabalho com motociclistas por conta da pandemia, né, de Covid-19, né, que nos pegou ali a partir do ano de 2020. A gente verificou que houve um aumento, né, desse tipo de ocupação, né, desse tipo de trabalhador presente na nossa realidade. E, consequentemente, né, os acidentes com esses trabalhadores também aumentaram. Então, eles estão mais expostos às situações adversas no trânsito. Né? Inclusive, aqui no estado do Rio de Janeiro, né, como eu falei lá no começo, com a republicação da lista de notificação a nível estadual, foi adicionado o acidente de transporte
né, o acidente de transporte com motociclistas como um agravo de notificação compulsória. Por simplesmente a gente saber, né, ter um entendimento de que é um agravo que precisa ser monitorado, né, para a gente trazer a relevância que esses trabalhadores têm e também traçar políticas públicas para essas pessoas, né, trazendo a prevenção de riscos, prevenção de acidentes para esses trabalhadores. Mas aqui à direita a gente tem aqui alguns exemplos de trabalhadores do setor da construção civil que também sofrem com bastante acidentes no Brasil, né? Então, 2 operários ficam gravemente feridos após elevador de obra despencar em Fortaleza. Um acidente de trabalho matou um homem na construção de uma ponte. O trabalhador de serraria morre após sofrer acidente de trabalho em Poços de Caldas, Minas Gerais. Então, aqui são dados, né, além dos dados epidemiológicos, né, a gente também traz dados que estão mais próximos, podem estar mais próximos da nossa realidade, e a partir disso a gente pode trazer, né, propor ações para esses trabalhadores, para esses indivíduos, né, que estão expostos a riscos, que estão ali atrelados ao tipo de trabalho que ele desenvolve, ao tipo de ocupação que ele desempenha no seu dia a dia. Bem, a partir disso, diante desse cenário, né, diante desses dados, diante dessa subnotificação que existe, diante dos riscos que os trabalhadores estão expostos, né, qual o caminho a seguir? Né? A gente pode se perguntar, né? Mas existe muita subnotificação, existe muito trabalho a ser feito, mas aí as pessoas podem desanimar, enfim. Mas, a partir disso, a gente precisa tomar, né, um passo a mais, né, para a gente levar saúde para essas pessoas, né? Levar saúde, promoção da saúde para esses trabalhadores. E aí eu trouxe aqui algumas ações propostas num trabalho que foi feito aqui no Brasil, se não me engano, em São Paulo, que foi analisada algumas ações relacionadas à saúde do trabalhador. E aí eles proporam um rol de 11 ações, né, que podem favorecer e fortalecer a vigilância em saúde do trabalhador, né, nos municípios, né, nas realidades locais, e essas ações, acredito que podem se aplicar também, né, à sua realidade, né, ao seu município, ao seu território que você está atrelado, né, enfim. E aí, quais são essas ações? Né? Primeiramente, eles citam lá que é organizar a vigilância em saúde do trabalhador a partir da atenção primária em saúde, por meio do diagnóstico do perfil produtivo e da atividade econômica do território, bem como do perfil epidemiológico desses trabalhadores. Então, a partir da atenção primária, né, trazer esse diagnóstico, e a partir daí tomar, a partir desse diagnóstico, trazendo também o perfil epidemiológico desses trabalhadores, e ver, né, qual é o diagnóstico que eu tenho. Né? A maioria dos trabalhadores estão atrelados aí ao meu território, trabalham no ramo da construção civil, trabalham no ramo de serviços, trabalham no ramo da indústria, enfim. E a partir disso, desse diagnóstico, definir papéis e competências dos órgãos e dos atores envolvidos em saúde do trabalhador, disseminando essa informação em toda a rede de atenção à saúde. Né? Então, existem órgãos, né, que estão mais envolvidos, né, nesse campo da saúde do trabalhador. Eu citei aqui o Sereste, né, citei a atenção básica, atenção especializada, as unidades hospitalares, né, as coordenações de vigilância em saúde do trabalhador, né, as coordenações de atenção primária, enfim, definir quais são os papéis e competências desses órgãos, né, referente à saúde do trabalhador. Definir também protocolos de ações e fluxos de informação e comunicação nessa vigilância, bem como fluxos de referência, contra-referência entre a atenção primária à saúde e o Sereste regional ou municipal também. Né? Sistematizar as ações de saúde do trabalhador na atenção primária por meio da definição de protocolos, equipes responsáveis e gestão. Então, através desses protocolos, dessas ações, desses fluxos, né, definir os papéis de cada um desses órgãos e a partir disso, né, o que cada um desses atores vai fazer, né, e fechar bem esse fluxo para que a gente consiga garantir a assistência à saúde do trabalhador, né, nesse território, nesse município, né, enfim. Fomentar, além disso, ações de educação junto aos profissionais de saúde, especialmente da atenção básica, por meio da elaboração de um plano de educação permanente em saúde do trabalhador. Então, isso é muito importante. Então, assim como esse evento que está acontecendo, o Senesat, também é uma oportunidade de trazer, né, educação
para os profissionais de saúde, né, por meio de uma educação, né, para sensibilizar esses profissionais quanto à temática da saúde do trabalhador. Mas, além disso, os municípios, né, trazer o tema da saúde do trabalhador num plano de educação permanente para os profissionais de saúde. Isso é super importante. Realizar ações para fortalecimento da equipe de vigilância epidemiológica, né, que ela vai ser responsável pela sistematização dos dados e investigação dos casos de acidentes e doenças ocupacionais, né. Compor uma equipe multiprofissional mínima dentro da estrutura das secretarias municipais de saúde, direcionada à implementação de ações da vigilância e saúde do trabalhador, manter a interlocução também com os demais setores envolvidos, inclusive o SEREST. Então, a vigilância e saúde do trabalhador ela nunca vai acontecer sozinha. A gente precisa de articulação. Então, todos esses atores, eles precisam estar envolvidos e articulados, comprometidos, para que a gente traga essa vigilância em saúde do trabalhador para que ela chegue na população que precisa, né? Além disso, fortalecer o controle social, né, através da participação popular, estabelecer parceria com instituições de ensino superior para a elaboração de materiais e treinamentos, bem como o desenvolvimento de pesquisas na área de saúde do trabalhador, né? Como eu falei, o evento aqui também traz luz para a temática de saúde do trabalhador. Então, as instituições, a academia precisa estar envolvida na temática, né? Precisa trazer pesquisas na temática e elaborar materiais, treinamentos, enfim, para estimular, fomentar essas ações, né, que são desenvolvidas lá pelo pessoal que está na ponta, que está ali fazendo o atendimento a esses trabalhadores. Implantar o matriciamento em saúde do trabalhador e construir um plano municipal de saúde do trabalhador. Então, super importante para que as ações que esses trabalhadores executam a nível municipal estejam com respaldo, né? Então, é super importante que o município também olhe com atenção para esse campo. Então, através da construção de um plano municipal, esses trabalhadores, né, esses trabalhadores da saúde que vão prestar assistência aos trabalhadores do SUS, né, os trabalhadores aí do território, para que eles tenham mais respaldo, mais garantia e mais estímulo, né, para as ações que eles executam aí a nível da atenção hospitalar, primária, enfim. Bem, essas aqui são as referências que eu utilizei aqui na apresentação, só trazendo aqui que a última referência que é o site que eu comentei sobre o Smart Lab, que lá tem dados epidemiológicos relacionados à saúde do trabalhador, então para quem quiser acessar, tiver curiosidade, são painéis interativos, é um material bem interessante, né, e aquelas ações que eu citei aqui estão na penúltima referência, né, que foi esse trabalho de vigilância em saúde do trabalhador na perspectiva de gestores e tomadores de decisão. Ok? Então eu agradeço a sua atenção, você que ficou aqui até o final, agradeço a sua atenção, agradeço mais uma vez o convite ao professor Jorge Luiz e também à organização do Senesat, né? Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você de alguma forma, e espero também que a gente possa juntos fortalecer a saúde do trabalhador no nosso país, aí você na sua realidade local, eu onde eu estou inserido, né? E que a gente possa levar aí o nome da saúde do trabalhador, né? Que a gente possa ter maiores dados, diminuir a nossa subnotificação e principalmente levar a saúde para esses trabalhadores que tanto necessitam da nossa ajuda, do nosso auxílio e da nossa atuação profissional. Então, agradeço aqui, muito obrigado e estou à disposição aí para dúvidas, esclarecimentos, enfim. Muito obrigado.